Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Caparibe. Eu vou botar em ordem alfabética, advogado e contador, apesar de eu ter me formado primeiro em contador, depois em advocacia. Bom, meus amigos, meu muito obrigado. Primeiro agradecendo a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá o seu like. E seu dislike faz seus comentários. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado aos 24 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Obrigado aos 672 inscritos. Estou perto de 1000. E a proposta continua. Até o final do ano nós ultrapassarmos 1000 inscritos. Eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Ontem eu estava falando com um amigo, um jovem, um adolescente, ou mais quase saindo de adolescente para um jovem, e ele criou um canal e disse assim, eu desisti porque tem poucos inscritos, não atingi a meta. Eu falei, não se preocupe não, isso é um processo longo. Eu estou com esse canal, né, desde 2018 e ainda fazendo essa convocação, né, para a gente ultrapassar 1000 inscritos. Mas isso é muito importante, a persistência, né? A insistência da gente conseguir o sucesso. Não tem como, na primeira semana, no primeiro ano, desistir. Não, eu já tive vontade de desistir, já parei de gravar um vídeo, acho que umas 2 ou 3 semanas, mas eu falei, cara, eu vou continuar. Então, aí eu não desisto e conto com a sua ajuda para a gente ultrapassar 1000 inscritos, tá bom? Fiquem à vontade com suas críticas, sempre respeitosas. Quando a gente critica respeitosamente, pode discordar de 100% de mim. Eu não fico triste. Agora é preciso que haja respeito. E com certeza os meus 672 inscritos são pessoas que têm respeito, que têm consideração para com os outros. Porque essa é a finalidade do ser humano, é ter a reciprocidade, ter a amizade, ter o respeito, ter a lealdade para com o outro. Pois é, gente, hoje eu abro aqui com... Não é uma nota de pesar, porque eu, como espiritualista, eu espírita, eu considero a morte como o melhor presente que Deus nos dá. A morte é a libertação do nosso espírito dessa prisão que é o planeta Terra. Esse corpo físico vai para o cemitério, volta para o pó e o nosso espírito é eterno, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. E temos o processo da lei da evolução e eu, como espírita, como espiritualista, reconheço o processo da reencarnação que responde às minhas aspirações, às minhas ansiedades. Eu acho que a vida aqui no planeta Terra, apesar de ser tão sofrida, ela é uma dádiva, uma coisa muito apreciável, muito valorizada. Porque quanto maior o sofrimento, mais a alegria que nós devemos ter de viver. Viver para agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos permite desse resgate, dessas coisas ruins que nós fizemos. Então eu não posso lamentar, né, a morte do meu ídolo, meu fã dos anos 70 e 80, quando eu fui para o Rio de Janeiro, ele era o galã dos momentos. E ontem, aos 91 anos, foi para a eternidade o nosso querido ator Francisco Coco. Mas, Antônio, o que é que tu tem a ver com Francisco Coco? Eu não tenho nada. Cheguei a vê-lo uma vez na rua, né, andando como um ser humano normal que ele era, né? Só era famoso e grande ator. E ele ontem, aos 91 anos, nos deixou. O que me faz falar de Francisco Coco é porque eu já falei várias vezes nesse meu canal que a gente está perdendo valores intelectuais, valores culturais, e não assiste o nascimento de novos pensadores. Eu lamento essa juventude que está muito de celular, só vive no celular vendo fantasias, vendo imagens que não acrescentam nada. Pouquíssimas jovens, eu conheço uns 2 ou 3 canais no YouTube de adolescentes e jovens com canal que tem um produto bom, que tem ideia boa.
Então, Francisco Coco, nós devemos a ele a dramaturgia, a grande obra que ele deixou, né? A dramaturgia, as grandes novelas, e que ele nos deixa saudade. Nos deixa muita saudade e um legado extraordinário para essa futura geração, que muitos atores e atrizes se espelhem nele e sejam grandes personagens, e também exerçam, né? Atuem interpretando grandes personagens da nossa literatura, da nossa cultura e da nossa história. Fica aqui a minha saudade, né? O meu Francisco Coco tem uma frase de Josué Montello num livro, não é ela fala psicografia, num livro que ele fez o prefácio, As Obras Completas de José Lins do Rego. E Josué Montello diz assim que foi se despedir quando ele viajou, quando José Lins do Rego viajou para a Europa e não voltou mais, né, porque faleceram. E o José Lins do ele fala assim, né? José Lins do Rego, José Montello diz assim: José Lins do Rego no navio acenando para ele, dando como seu último adeus. E ele, numa frase que eu acho uma frase espetacular, diz assim: hoje José Lins do Rego faz parte do meu patrimônio de saudades. E com certeza essa frase eu adquiria para mim, com a permissão, óbvio, né? Peço licença com todas as vênias a José Montello, que eu não estou fazendo nenhum crime, porque eu estou atribuindo a ele a autoria desta frase. Francisco Coco, como tantos e tantos outros, hoje faz parte do nosso patrimônio de saudade. Que Deus te ilumine, Francisco Coco, que Deus te proteja. E que, como eu falei no início, a morte é o maior presente de Deus. Vamos lá. Mudando agora um pouco, crianças brasileiras não são condenadas à pobreza eterna. Vamos lá. Segundo o Atlas, né, da Mobilidade Social no Brasil, do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, IMDS, a chance de uma criança que nasce num país de pais pobres mudar de condição social é muito baixa. E de fato é. Né? A camada de pobreza, né? O governo, o Estado, não faz nada para tirar o povo da pobreza. O Lula tirou não sei quantos milhões da pobreza. Tirou não, gente. Ele só deu um pouquinho de alimento, as migalhas do Bolsa Família. Isso não tira. O Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. Mantém a pessoa numa condição melhor. Ela tem com que comprar talvez um pacote de macarrão, um pacote de arroz. E come arroz e macarrão. Mas ela não estuda, ela não se profissionaliza, ela não se educa. Mantém ela no mesmo padrão. Ela só está votando, mas não está sendo cidadã. Porque para você ser cidadão completo de um país, de uma cidade, de uma nação, você tem que participar, né? Participar com o seu voto, mas também você tem o poder de progredir, de crescer, a possibilidade de crescer, de estudar, de se formar. Isso no Brasil é praticamente zero, porque não tem uma política de incentivo à juventude da camada pobre da sociedade poder crescer, poder evoluir, porque a qualidade do ensino que os municípios oferecem é da pior qualidade. Essa é uma tragédia, né? É um crime que o Estado comete. Porque quando você não leva a educação de boa qualidade para essa geração, você está matando essa geração, destruindo essa geração, obrigando a ser pobre eternamente. E se tiver condição de ensino, condições de moradia, condições de segurança, essa criança pode crescer, pode aprender. Já tem estudos, há muitos anos eu li de um grande estudioso do clima, ele dizendo que já tem estudos que quando as pessoas nascem e se crescem dentro do esgoto, pisando em fezes, em tudo que há de lixo, essa pessoa não morre, mas ela perde o processo cognitivo. Esse é o grande problema do Brasil. E que nós não vemos uma política de Estado ou política de governo tentando resolver isso. O Bolsa Família, pé de meia, ele ameniza, ele dá o peixe, mas não ensina a pescar.
O que a gente tem que ter uma política de governo que introduza na sociedade um processo educativo, um processo de oferecimento de condições dignas, que o SUS ofereça saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Todas as condições. Mas nós não temos. O SUS não atende às nossas necessidades. No Nordeste, por exemplo, 80% das crianças são nascidas numa camada pobre e essa camada continuará pobre eternamente. Porque não tem uma política de Estado que começa pelos municípios, que é um oferecimento de uma boa qualidade de educação. E também a questão da limpeza da cidade, do saneamento básico, que também é uma obrigação de governo, dos prefeitos, junto com o SUS, junto com o INSS, com o governo federal e os governos estaduais, para melhorar as condições de vida das pessoas. Falta, repito, falta política de governo para mudar essas condições. Bolsa Família é uma enganação. Ah, você é contra o Bolsa Família? Muito pelo contrário. Não, mas não resolve os problemas sociais do nosso país. Mudando, porém, já de assunto, me preocupa aqui, né? A ABIN paralela complica Bolsonaro. É a manchete dos jornais de hoje. O Bolsonaro usou da máquina pública, né, de todas as estruturas da administração pública para se beneficiar. Não é de estranhar, porque Bolsonaro, é um truísmo até, sempre viveu nas tetas do Estado. Bolsonaro nunca trabalhou, Bolsonaro é um preguiçoso, Bolsonaro é um incompetente, Bolsonaro é um desastrado. Agora, está muito rico, porque ele ficou rico com a política. E ainda os patriotas, né, deram mais de 17 milhões de reais a ele, que é um prêmio da Mega Sena. Então ele está feliz da vida. Agora, ele usou a ABIN, que é o inquérito da Polícia Federal, bem feito, o inquérito da Polícia Federal é um trabalho bem feito, trabalho primoroso, né, que aponta a utilização da ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, né, ele utilizou para benefícios pessoais, para perseguir inimigos, para perseguir políticos, espionar, né? Os objetivos legais da Agência Brasileira de Informação é coletar e analisar dados para identificar oportunidades e ameaças como riscos à soberania nacional, terrorismo, espionagem, proliferação de armas e etc, etc. Bolsonaro usou para espionar jornalista, para inserir dados falsos no sistema nas redes sociais, principalmente contra as urnas, que ele não tinha prova nenhuma contra. Então, Bolsonaro vai se complicar muito isso. O que é muito triste. É lamentável, né, que o presidente Bolsonaro tenha se utilizado dessa forma. Você vê, esse pessoal, você vê, voltando a Carla Zambelli, esse pessoal não tem juízo. Essa direita, ela não tem juízo. Porque ela tem uma ideia do anarquismo, tá, gente? Anarquismo é uma teoria política, um movimento social que surgiu na Europa, ou seja, não pode ter Estado, né? Você é a ausência de tudo, você não respeita a regra, não respeita a lei, não respeita nada, tá? Grosso modo seria isso o anarquismo. Parece que o Bolsonaro, ele tem essa coisa, os seguidores de Bolsonaro têm essa coisa do anarquismo. Você vê o que a Carla Zambelli fez. Na véspera da eleição, me sai com a arma em punho, atirando numa pessoa, correndo atrás de uma pessoa. Em São Paulo. É crime. Ela foi condenada a 5 anos de prisão. Os 10 anos que ela foi, porque a imprensa só fala dos 10 anos que ela foi condenada, porque ela invadiu também uma agressão muito forte ao sistema de informação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o Poder Judiciário no Brasil. Que não é uma fiscalizar, mas ele dá mais uma espécie de assessoria ao Poder Judiciário no Brasil. Então a Carla Zambelli foi condenada com justiça. Da mesma forma, aquelas pessoas que foram lá no Palácio, quebraram o 8 de janeiro. Mas o golpe de Estado não foi o 8 de janeiro. O golpe de Estado foi todo o processo de Jair Bolsonaro. Aquele 7 de setembro ridículo, a comemoração dos 200 anos da nossa independência, que ele nem sequer citou,
fez o comício, né? Chamou Alexandre de Moraes de canalha, né? Tudo isso foi o golpe, a tentativa. A uso da ABIN, né? Esse uso da ABIN já era um canal dele tentar o golpe de Estado, de consolidar o golpe de Estado. Quando ele inseria dados falsos sobre jornalistas, né? Sobre políticos, tentando criar um clima de desarmonia para poder assumir a condição de um golpe de Estado. Então, Bolsonaro, a situação do Bolsonaro é muito difícil. Embora eu não consiga vislumbrar que o Bolsonaro ficará muito tempo preso. Ele vai ser condenado, obviamente, não está indiciado nesse inquérito da ABIN, porque a Procuradoria-Geral da República está esperando, né, a Polícia Federal não incluiu no inquérito, porque já tem a ação quase do mesmo modo ocorrendo contra ele no Supremo Tribunal Federal. O que é lamentável. Você vê, o Roberto Jefferson recebe a Polícia Federal na bala, dando tiro com arma proibida. E ele tinha dentro de casa. Esse pessoal da direita, o filho de Jair Bolsonaro vai para os Estados Unidos tratar de punições do país. Crime de lesa pátria. Ele jamais, por mais a oposição que ele queira fazer ao presidente Lula, ao governo atual, ele não podia ir para os Estados Unidos instigar, lutar, pedir que os Estados Unidos punam o Brasil. Isso não tem cabimento. É falta de personalidade. Por fim, já encerrando, eu vou aqui uma notícia assim, no Globo de hoje, que diz: Ciro Gomes volta ao PSDB. Poderá, né? A verdade é essa. Ciro Gomes poderá voltar para o PSDB para ser candidato a governador do estado do Ceará. Desejo a Ciro boa sorte, que ele consiga ser candidato e que, quem sabe, que ele seja governador também do Ceará. Onde ele começou, aliás, ele começou como prefeito de Fortaleza, né? Quando ele era bem jovem. A história de Ciro é uma história muito grande, e ele começou como prefeito de Fortaleza. Eu acho que na época que ele foi, não sei se ele ganhou a eleição ou era indicado, confesso que eu fico devendo essa história, mas depois se tornou governador do Ceará e mudou realmente, o Ciro mudou a história do Ceará. O Ceará, então, de Ciro não era conhecido, e o Ceará depois de Ciro é outro Ceará, é outra história. A gente não pode negar isso. Eu só lamento, porque ele seria um excelente candidato para presidente da República. Uma das opções, né, que os brasileiros poderiam escolher para governar o nosso país. Já falei, não sou candidato a nada, não defendo Ciro Gomes, não estou fazendo campanha para Ciro Gomes, mas ele é um homem muito competente. Você pode discordar, o direito seu. Agora, por que a elite não quer Ciro Gomes? Eu não sei, tá? Eu estou lendo um livro dele, aquele livro tem uma proposta de mudança. Recomendo, quem puder ler o livro de Ciro Gomes, leia. É um livro excelente e ele tem uma proposta para o país. Eu lamento que Ciro Gomes não seja o próximo candidato, né? E outra coisa também, deixa eu ver se eu tenho alguma notícia, né? Eu estou preocupado também, isso me preocupa, já vou encerrando mesmo, com a situação do ministro da Fazenda. O Banco Central aumentou a taxa de juros para 15%, taxa de juros muito alta. É uma perseguição do governo do PT, né? Todo governo do PT a taxa de juros foi muito alta. Foi em Dilma foi alta, em Lula foi alta e agora em Lula de novo alta. Porque é um governo que não tem preocupação com as reservas, ele gasta, né? Então a taxa de juros ela não pode ser nas alturas como está, porque prejudica muito o comércio, muitas pessoas físicas e jurídicas quando vão tomar empréstimo, ou seja, trabalhar no sistema financeiro. Parece que o Haddad sumiu, né? O Haddad, o Lula botou ele na frigideira e está deixando eles queimar-se, né? Não tá indo olhar ou mexer, né, para que o óleo não queime tanto. Eu tenho a impressão que ele não vai ao final do ano, tá? Até porque diz que ele vai sair o ano que vem para fazer uma chapa em São Paulo, mas eu acredito que antes disso o Lula deve defenestrá-lo lá da esplanada dos ministérios. Eu não sei como que Lula vai fazer,
Porque o Lula está numa situação política muito difícil, porque você vê o Centrão, né, já está pulando para o lado do Tarcísio de Freitas. Já é uma situação muito complicada, porque o Centrão, que tem parece uma bancada de 108 ou 109 parlamentares, Lula terá dificuldades enormes em aprovar projetos de lei na Câmara e no Senado. Isso é muito ruim. Nós não sabemos o que vem ainda sair dessa partida, acho que só a partir de agosto, da CPMI do INSS. Então a dificuldade de Lula é muito grande, tá? O Lula passa. Agora, a culpa é de Lula, que se fechou no Palácio do Planalto, está governando com Gleisi Hoffmann, lá aquele ministro. E o Lula foi eleito prometendo que governaria para todos os brasileiros, mas ele só governa para o PT. É uma coisa que. Então, o pessoal do Centrão está abandonando Lula e é uma coisa que me preocupa. Essa guerra Irã-Iraque também nos deixa assustado. O mundo está em turbulência. As instituições como a ONU perderam a sua razão de ser. Não tem mais um organismo internacional que se reúna e que debata os problemas do mundo, né? Nem o nosso Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, estão aptos, com competência para discutir os problemas brasileiros. Então a gente precisa ter muita cautela, não se endividar, porque apesar de, não estou sendo pessimista, mas muita turbulência para esse último ano, esse último semestre de 2025 e 2026, que será um ano de eleição e vai ser um ano de muita expectativa. Vamos torcer para a inflação não chega mais para a meta esse ano, nós já perdemos a guerra da inflação, só vamos ter inflação provavelmente baixa em 2026, se tivermos. E para 2027, o que vai fazer para fazer o orçamento eu não sei. Né? Segundo cálculos estatísticos, falta 118 bilhões de reais para fechar o orçamento de 2027. Então o próximo governo, que seja Lula ou seja quem quer que seja, não sei quem, né, quais os candidatos que vão, terá muita dificuldade em iniciar o seu governo. Eu lamento, mais uma vez, vão alterar a Constituição para inventar mais um arcabouço fiscal para não ser cumprido. Porque o Lula não cumpriu esse arcabouço fiscal porque não quis, né? Ele tinha todas as chances de implementar uma política. O ministro da Fazenda, Haddad, tem competência para isso, mas ele não quis que o Haddad trabalhasse. Então, se o Haddad for retirado, a crítica que se faz ao Fernando Haddad é uma crítica injusta, porque competência ele tem. Agora, o culpado é o Lula, que não. Lula, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa, toda aquela turma do PT que vive no Palácio Planalto, que não deixa. Lindenberg Farias, que é meu parente, não sei se para o bem ou para o mal, né? Então atrapalha o Brasil. Quem está atrapalhando o Brasil hoje é o governo do PT, que governa para o PT, não governa para o Brasil. Gente, um bom final de semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Passe para um amigo, para uma amiga, peça para ele se inscrever também, para que o meu canal possa crescer. Mais uma vez, um bom final de semana e até segunda-feira, viu? Muito, 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 muito obrigado mesmo.